a transformação necessária. Nós estamos abordando, né, uma série de contextos, né, baseados no livro O Homem Nota 10. Então, você, meu ouvinte, você, minha ouvinte, que tem aí o pai, o esposo, o namorado, o noivo, né, que está um homem nota meio 2,5, 3,5, né? Ou ainda que ele seja nota 10 mesmo, mas não tem nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, esses assuntos aqui, com certeza, né, não saia daí, você vai ser muito edificado, né? Nós falamos aqui como ser, de fato, um homem de Deus, né? Como é que você alcança essa estatura? É lógico que nós nunca teremos a perfeição, nunca, com certeza, mas, a exemplo de Paulo, nós devemos imitar Cristo, né, que é a nossa maior referência e que nos ensina. Hoje, né, nós vamos falar do 5º capítulo do livro, que é o homem hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Como é que nós fazemos para nos tornarmos cada vez mais hospitaleiros? Uma coisa que nós estamos conversando aqui com o Fabrício, né, com o pastor Tiago, que vai ser o nosso apresentador aqui, né? É uma bênção de Deus, um homem de Deus, né? E com certeza Deus vai usá-lo muito para falar no coração de vocês. E ele está conversando com o Fabrício, justamente a respeito da dificuldade, né, que nós temos numa cidade grande de sermos hospitaleiros, né? Mas o que será que é ser hospitaleiro? Pastor Tiago, a palavra é sua, né? Uma perguntinha. Hospitalidade, ser hospitaleiro é coisa de homem, pastor? Bom dia, Renato. Bom dia, Fabrício. Bom dia para Bom você dia. também que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa ENUP. E só para relembrar aqui, Renato, porque às vezes os homens esquecem, as pessoas, né, as mulheres também que assistem esquecem. Nós estamos estudando este livro aqui, que é o livro do pastor David Murk, que é O Homem Nota 10. E hoje, como você falou, nós estamos dando o capítulo 5, que fala sobre hospitalidade bíblica, né? Então, nós falamos aí de vários temas relacionados já àquilo que 1 Timóteo capítulo 3 fala, né, as qualidades do homem de Deus. A gente está, então, cada sábado, né, na verdade, não um sábado, é um por mês, né, o segundo sábado de cada mês, fazendo esse estudo e tendo, então, essa interação para mostrarmos, né, aqui a partir do livro, a partir da palavra de Deus, como, então, ser hospitaleiro. Agora, Renato, você fez uma pergunta interessante. Hospitalidade é coisa de homem? Interessante que a gente vive numa cultura, a nossa cultura, né, que a hospitalidade ela está muito mais relacionada, né, com a questão, às vezes, das mulheres, né, da administração da casa, enfim, tudo isso. Só que é interessante que Deus ele considera a hospitalidade como uma característica importante, né, do homem de Deus, tanto que ele coloca em 1 Timóteo capítulo 3 e 2 e Tito 1 e 8, né, e naquela cultura como homem, né, era responsável, é responsável pela sua família, então ele também decidia o uso da casa, né, de certa forma. Então, ser hospitaleiro significa estar aberto para que as pessoas conheçam as minhas outras características, né, porque é no ambiente doméstico, familiar, que as pessoas acabam nos conhecendo. Até fala assim, more com a pessoa que você vai conhecê-la, né? Você não conhece em casa e tal. Então, existe essa questão. Então, a hospitalidade ela é um meio também de revelar o nosso coração e aí, então, nos darmos a conhecer outras pessoas. Só que, segundo a palavra de Deus, é uma característica muito importante. A gente vai entender depois por que dessa importância, tanto como característica, quanto também quanto à questão, né, da própria obra de Deus e tal, mas é importante, Deus coloca 2 vezes em Timóteo e Tito essa característica para o homem de Deus. E você, Fabrício, você se considera um cara hospitaleiro? Gosta de receber gente em casa? Basicamente falando isso, né? É importante, né, porque, primeiramente, bom dia a todos, mais um programa, né, que Deus esteja nos abençoando, e sim, não tenha dúvida, né, é muito importante ser hospitaleiro. Neste momento que estamos passando em virtude da pandemia, ficou muito prejudicado essa questão de estar recebendo pessoas na nossa casa, né? Mas sim, inclusive o grupo de pastoreio que é semanalmente realizado também, é um prazer estar recebendo os irmãos em casa. E ser hospitaleiro é uma prática, né? Você precisa ali estar praticando para cada vez mais se aperfeiçoar em ser hospitaleiro, porque ser hospitaleiro é uma forma de você
ali com bondade, com caridade, estar recebendo as pessoas, ter prazer em recebê-las. E é uma forma também de você criar mais vínculos com as pessoas que você recebe, né? E isso, querendo ou não, é um mandamento, né? Sermos hospitaleiros, receber as pessoas da fé, receber o próximo, aquele que precisa muitas vezes de estar ali mais intimamente próximo para poder conversar, abrir o coração, até dizer um problema que está passando, né? Então, muito importante, sim. Muito bom. Pastor, vou puxar aí para lá para trás, né? Como é que a hospitalidade era uma marca do homem de Deus no Antigo Testamento, pastor? Sim, é interessante que a hospitalidade era muito importante para o povo judeu, né? Para o povo do Senhor no Antigo Testamento, e obviamente também é importante para nós. Não sei se vocês lembram de Gênesis 18 e 19, né? Quando chega ali então Abraão recebe, né, as três pessoas ali, e ele então acaba implorando basicamente para que eles ficassem, entrassem e comessem, né? Então a hospitalidade era uma das principais marcas da benevolência daquele homem de Deus do Antigo Testamento, né? Revela uma pessoa desprendida, ordeira, generosa, e são atributos que é tido em alta estima. Então, ali no Antigo Testamento, ser hospitaleiro era uma questão característica, né, que inclusive Deus tinha colocado como cultura ali para o seu povo, como prática para o seu povo também. Então era comum que eles recebessem, e mostrava também, né, a cordialidade, o cuidado, o amor, a benevolência, o caráter daquele homem de poder compartilhar. Então nós temos em vários momentos do Antigo Testamento as pessoas quase que implorando para irem para casa, né? Ou seja, para irem para a casa dela, para comerem juntos, para terem aquele momento. É interessante isso, né? Porque não fazer isso era uma questão, né, cultural, e também estava ali na sociedade como alguém não bem visto, como alguém não cordial, como alguém não benevolente. Como é que você pode negar para alguém o pão, a comida, né, o lavar os pés, muito comum naquela época? Então, era uma característica de benevolência. O homem de Deus poderia mostrar a sua benevolência, né, o seu cuidado, e até mesmo por viajantes, né, que caminhavam tanto tempo, tantas horas, aí eles poderiam ter um lugar seguro, né, confortável, para poder comer, para poder descansar também. Então isso era característico, e eles entendiam também como uma bênção de Deus, né? Poder compartilhar aquilo que eles tinham. E o histórico do povo de Israel, como eles foram forasteiros, peregrinaram pelo Egito, por tantas terras até chegar à terra prometida, eles passaram na própria pele essa questão da necessidade de ser bem-vindo, e muitas vezes não foram. E Deus ordena, né, que o povo judeu, o povo de Deus, seja hospitaleiro, né? E esse acolhimento é muito importante, né? Como é gostoso poder ser acolhido. E a Bíblia também nos diz, né, que aquilo que queremos que os outros nos façam, devemos fazer também, né? Façais vós também. Então, do mesmo jeito que nós gostamos de ser acolhidos, devemos acolher. E o povo de Israel é um exemplo claro disso, né? Que Deus determinou que eles acolhessem o estrangeiro, né? Para que ele tivesse nessa passagem por aquela terra uma hospedagem no meio de Israel, né? Nós temos dois textos aqui, o Gênesis capítulo 18, por exemplo, que foi citado aqui, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então, olha a prática da hospitalidade, né? Então, Abraão, ele vista esses 3 homens, que era, né, o Senhor e 2 anjos que aparecem para Abraão, e ele corre até o encontro desses homens, se prostra, no sentido de eu estou aqui para servi-los, né? E ele não sabia, obviamente, até esse momento, que era o Senhor. Né? Então ele vai, né, na intenção do seu coração em ser hospitaleiro com aqueles forasteiros, e ele diz assim:
traga-me um pouco d'água, e versículo 5, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegastes até vosso servo, depois seguireis avantes. Então a ideia da hospitalidade aqui era para trazer força para aquele que era forasteiro, peregrino, que estava em viagem, né? Ou seja, é muito rico esse texto quando nós paramos para pensar assim que eles estão caminhando, ele se prostra, ele diz, vem cá, lave os pés, né, coma, descanse, aí então você vai seguir a sua caminhada. Isso me remete muito assim ao cuidado de Deus com a nossa vida, né? Ao cuidado do Senhor. Eu lembro que quando Elias estava fugindo, de certa forma, do Senhor, o Senhor prepara um alimento para ele, né? Trazendo essa ideia da hospitalidade, de recebimento. E depois, quando nós temos o convívio da igreja, né? Também tanto aqui no Antigo quanto no Novo Testamento, esse cuidado que deveríamos ter uns com os outros. Então, veja a disposição de Abraão, né? Ou seja, mostra a benevolência, mostra o amor, a preocupação do homem de Deus com aquelas pessoas que estavam naquele momento passando necessidade, ou sem passar necessidade, mas cansados, né? Talvez de uma longa viagem. Hoje a gente viaja mais rápido, né? Imagina a viagem naquela época. Sim. Hoje você sai da sua casa, você chega aqui em 1 hora, 20 minutos e tal. Mas naquele momento, né? Imagina as pessoas irem de uma cidade para outra, visitar alguém, fazer algo, né? Comprar e fazer negócios, o quanto que essa pessoa caminhava, andava. E também eles eram uma espécie de nômades também, né? Nessa questão de ficavam colocando tendas em vários lugares, como o próprio Abraão aqui mostra que ele morava numa tenda, porque o texto fala a respeito disso. E no mundo oriental, né, pastor e Renato, também tinha aquele contexto cultural. Exatamente. Que o homem é que dava a última palavra referente à acolhida de alguém no seu lar. Então, não era aquela decisão que era tomada pela mulher, não. O homem tinha influência. E conforme o exemplo que o pastor contou, né, a bondade do coração de Abraão mostra esse desejo de ajudar o próximo, né? E é isso que tem que movimentar o homem a ser hospitaleiro, né? Meu Deus. Fiz uma pergunta aqui sobre o Antigo Testamento, pastor. Sim. E agora, vamos falar, mudando aí, né? Qual o contexto e a importância da hospitalidade no Novo Testamento? Muda alguma coisa? A hospitalidade, eu a vejo assim como uma oportunidade, não de você só abrir a porta da sua casa, assim, mas de você trazer refrigério e descanso para aquele que está sofrendo, ou para aquele que precisa de um consolo, ou para praticar a mutualidade cristã, né? Ou seja, da edificação. No Novo Testamento se fala também muito sobre hospitalidade, nós vemos isso no contexto, né, historicamente da igreja primitiva, e a importância da hospitalidade no Novo Testamento segue alguns princípios. Primeiro, a perseguição dos cristãos era muito frequente, né? O que resultava em muitos cristãos desempregados, em muitas famílias tendo que sair da sua cidade com seus filhos, com a sua esposa. Nós temos, por exemplo, Tiago escrevendo a sua carta num contexto de perseguição. Nós temos o próprio Pedro escrevendo, né, para aqueles irmãos que estavam dispersos por vários lugares, falando sobre forasteiros, né? Pedro usa constantemente essa palavra, forasteiro, dizendo que aqueles irmãos estavam também longe, né, das suas casas. Então gerava desemprego, gerava várias coisas. Eles viviam muitas vezes em peregrinação, falta de moradia. E eles precisavam de um abrigo seguro enquanto eles transitavam. É interessante que lá em 3 João, né, o apóstolo João diz assim para aqueles que pregavam um falso ensino, na verdade diz para os irmãos da igreja, né, aqueles que pregam um falso ensino, nem recebam na casa de vocês. Porque era comum, né, os homens pregando e vivendo, né, o evangelho ali e tendo essa questão da perseguição, eles paravam nas casas, os cristãos recebiam, porque faziam parte da cultura, parte da hospitalidade. E aí então é interessante que João diz assim, não receba eles, né? Porque ao receber você permite o ensino, você permite, estava ligado tudo isso, né? Então a hospitalidade era importante no sentido de que havia perseguição e eles então eram acolhidos por outros cristãos. Uma outra característica é que a igreja primitiva funcionava em casas, né? Muitas vezes na casa do líder. Nós temos, por exemplo, Romanos capítulo 16, que fala da igreja, né, que tinha na casa de Priscila e Áquila. E nós temos esse envolvimento com eles, então tinha aquela ideia de receber, né, a minha casa. Tanto que quando Pedro escreve a sua carta, ele fala assim, sem murmuração, praticai a hospitalidade. 1 Pedro 4,9, né? Porque imagina você receber um monte de gente na sua casa. Imagina hoje, Renato, você está lá na sua casa, aí criança correndo, né?
É uma igreja ali, né? Funcionando uma igreja, não uma igreja tão grande, mas uma igreja ali. Sim. E aí então Pedro diz assim: pratique a hospitalidade sem murmuração, porque a tendência, né, de ver aquela situação de murmurar, porque talvez esteja, não, faça, né, abra a sua casa, permita que pessoas conheçam a sua família de forma, né, organizada e tudo mais, de forma bíblica, para que você possa fazer isso com contentamento também. Então era importante essa prática da hospitalidade, e o próprio homem de Deus, característico aqui de 1 Timóteo capítulo 3, aquele homem acolhedor, que tem a sua família também como uma família acolhedora, né, para cuidar, para pastorear, para ajudar a vida de outras pessoas. Então isso era muito importante no contexto do Novo Testamento. Bacana. E Romanos 12:13 diz, né? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então aqui está até como uma ordem, exatamente, né? Então temos que ter a sensibilidade, a atenção para saber o que as pessoas estão necessitando e como podemos estender a mão, sim, para ajudá-las, né? Inclusive com o nosso próprio lar. Né? E é interessante que o texto que você leu junta duas coisas, né? Necessidade e hospitalidade. A gente só entende a necessidade do outro no nível de maior profundidade quando somos hospitaleiros, né? Quando recebemos, quando conversamos. Às vezes é no almoço, às vezes é num café, às vezes é num bate-papo, que você conhece o quanto o outro está necessitado em alguma área da vida dele. E quando eu digo necessidade, não só numa questão financeira, não só numa questão material, mas uma necessidade de amizade, de cordialidade, né, de compartilhar a sua vida. Então tudo isso faz parte, né, unindo essas duas coisas, né, a necessidade do outro e a hospitalidade também. E é impressionante também que o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos orienta num momento como esse. Porque sabemos que há pessoas que buscam a proximidade, muitas vezes por interesse ou para tirar alguma vantagem, mas o Espírito Santo, quando estamos sensíveis à palavra, à vontade de Deus, ele vai nos tocando quem realmente é o necessitado, quem realmente precisa de uma palavra, quem precisa de um apoio num momento como esse, né? Então, até nisso o Espírito Santo nos orienta, de entendermos quem ele toca no nosso coração, mostrando, tal pessoa está precisando de ajuda, está precisando de um apoio, se aproxime dessa pessoa, não é? Então é impressionante o agir do Espírito Santo quando a gente se desprende de valores terrenos e quando a gente se coloca à disposição do reino para contribuir e ajudar para o próximo e o irmão, né? Sim, exatamente. Você falou de necessidade, né? Outra pergunta, pastor. Como a hospitalidade nos dá oportunidade para fazermos do nosso lar, da nossa casa, tá, um ministério de cuidado e de refrigério? É interessante essa ideia assim, de intencionalmente usarmos o nosso lar, né? Nós temos uma cultura hoje muito egocêntrica, né? Não uma cultura, mas os nossos corações egocêntricos. Então a nossa casa, ela se tornou um lugar sagrado no sentido não positivo, mas no sentido negativo de que é onde eu me escondo, é onde... E realmente, a nossa casa é o nosso lugar de segurança, é o nosso lugar ali, entre aspas, sagrado, né? Ou seja... Abrigo. Um abrigo. O nosso abrigo, exatamente. Só que isso não pode se tornar no nível de que, não, eu não compartilho minha vida com ninguém, ninguém pode vir. Então, se tornou muitas vezes um ambiente, né, de abrigo, mas de um abrigo tão fechado que ninguém entra mais lá, né? A não ser o marido, a esposa, os filhos, enfim. Um bunker. Exatamente. Então, exatamente. Então, o que acontece aqui? Pensar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, como um ambiente de acolhimento e de também meio, né, da manifestação aí da graça de Deus, de trazer cuidado e refrigério, isso é uma grande bênção. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,16 a respeito de que devemos ter uma rica habitação da palavra de Deus, quer dizer, habite ricamente a palavra de Deus em vós, e aí ele fala assim, e então, né, nós devemos e precisamos praticar aquilo que chamamos de admoestação uns dos outros, né? E essa admoestação, ela é feita, obviamente, no contexto da igreja, da pregação, né, do momento ali antes, depois do culto, quando você se encontra, quando você ora, quando você, enfim, tem todo aquele contexto, né?
dessa admoestação, mas também no momento onde eu posso tornar o meu lar como um lar de encorajamento, como um lugar de encorajamento. Ou seja, trabalhar com a minha esposa, trabalhar com os meus filhos, né? No ambiente de que, olha, nós vamos receber pessoas em casa. E isso não é porque a pessoa só tem um problema. Eu estou sabendo que o Fabrício tem um problema, então eu vou chamar o Fabrício para tomar um café comigo. É muito mais do que isso, né? A ideia de, mesmo que eu não saiba se ele tem um problema ou não, mas pela amizade bíblica, pelo contexto, eu quero ser alguém encorajador. É tanto que o apóstolo Paulo escreve em segunda carta dele aos Coríntios, né, capítulo 1, falando sobre o Deus de toda consolação, ele fala que, a partir do verso 3, que nós somos atribulados e passamos por dificuldades para experimentarmos o consolo de Deus e depois consolarmos, né? E a palavra ali consolo, ela pode ser também traduzida por encorajamento. E o texto fala que Deus é o Deus de todo encorajamento, né? Ou seja, Ele me permite viver situações na vida para que eu possa, então, em determinado momento, encorajar a vida de outras pessoas. E a hospitalidade, né? O café da tarde, o almoço juntos, aquele bate-papo em casa, né, com outras famílias, é uma oportunidade de encorajamento, de ânimo na fé, que nós precisamos ter relacionamentos. A pandemia, né, trouxe um grande desafio para a gente e também nos mostrou que a necessidade de vivermos juntos. Isso faz parte do plano de Deus, né? Um cristão não vive sozinho, ele vive com, né, a igreja, né? Ou seja, com seus irmãos do corpo de Cristo. Então, o lar, ele pode intencionalmente ser um ambiente, né, onde eu pense assim, olha, eu vou ter um momento do meu dia, do meu mês, uma vez por mês, 2 vezes ao mês, não sei. Eu quero ter a prática intencional de chamar alguém na minha casa para que nós comamos juntos, oramos juntos, lemos um texto bíblico ou simplesmente compartilhemos a vida ali olhando na perspectiva da palavra do Senhor. Isso ensina o marido, ensina a esposa, ensina os filhos também a viverem, né, a praticarem a vida cristã na vida de outras pessoas. E é bom quando a gente chama alguém e depois a gente acaba sabendo que essa pessoa precisava realmente de encorajamento, né? Precisava ali daquele momento para desabafar, para falar, para ser instruído, para pedir um conselho, para orar junto. Então tudo isso faz parte, né, do plano de Deus e é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade que nós temos de formar o nosso lar num caráter de vamos ser uma família encorajadora. Assim como Priscila e Áquila foi para Paulo, por exemplo, né? O encorajando, trabalhando junto, fazendo tendas. Assim como Priscila e Áquila foi, por exemplo, para outros homens, quando eles chegaram na fé e eles então receberam, né, aqueles homens para que eles então pudessem ser aceitos, recebidos pela comunidade cristã. E o que acontece? Priscila e Áquila foi assim na vida de Paulo, né, dando esse suporte para que ele então pudesse pregar o evangelho, encorajando a vida de Paulo. Isso é muito importante para um pensamento, né, cristão. E essa questão também, pastor e Renato, lembra um pouco a questão da mordomia cristã. A partir do momento que temos convicção e entendimento que tudo que nós temos pertence a Deus e que tudo deve estar à disposição do reino, a gente passa a utilizar inclusive o nosso lar, a nossa casa, muitas vezes abrindo mão um pouco da nossa intimidade do lar para receber outras pessoas. Então isso também tem um pouco de ligação com a mordomia cristã, de utilizar tudo que Deus me concedeu para administrar e sempre colocando à disposição do reino para abençoar outras vidas, se desprendendo o coração dos valores materiais, porque muitas vezes a gente deixa de praticar a hospitalidade, ajudar o próximo, porque nosso coração está o quê? Muito preso aos valores dessa terra. E o nosso próprio mestre nos ensinou, né? Está registrado em Mateus 6:19-21 o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se nós tivermos o coração fixados nas coisas terrenas, a gente não vai valorizar as coisas espirituais. Nós não teremos essa disponibilidade de entender que eu tenho que abrir mão de muitas coisas terrenas para plantar
aquela sementinha espiritual na vida de um irmão, na vida de um próximo, né? Então, quando a gente está com o materialismo muito presente na nossa vida, a gente fecha o lado espiritual da nossa vida. Isso é um cuidado que nós devemos ter constantemente, né? Exatamente. O senhor falando, pastor, me veio à memória, né? Quando eu era criança e na adolescência, a gente fazia... Ainda conseguiu lembrar? Oi? Ainda conseguiu lembrar? Ai, meu Deus, misericórdia. Mas assim, faz tempo. Eu sou quase um Matusalém, né? Mas assim, pastor, eu lembro que nós fazíamos 3, 4, 5 vezes por ano reuniões de família e que vinha todo mundo. Todo mundo. Então, assim, a reunião tinha 40, 50 pessoas. Era uma verdadeira loucura. E isso era normal. Nós víamos isso, praticamente todas as famílias faziam isso, né? E aí eu comecei a pensar, né? O senhor falando aí, falei, poxa, como é que nós vamos fazer isso nos dias de hoje? Aí a pergunta é a seguinte: quais os desafios da prática da hospitalidade hoje? Acho que a pandemia trouxe algumas reflexões importantes com relação a isso, né? Acho que alguns sentiram a necessidade de estar juntos, outros falaram assim, que bom, já estou em casa mesmo, então já fico aqui, né? Mas hoje nós temos alguns desafios que eu acho que até existia antes da pandemia, que é uma questão do tempo, né? Ou seja, a gente sempre está correndo com coisas e fazendo coisas e colocando sempre atividades. E às vezes, né, um momento da nossa vida mais com necessidade disso mesmo, né, de um trabalho mais intenso, enfim. Mas nós temos o desafio do tempo, né, o tempo, quando que eu vou desprender do meu tempo para abrir minha casa, para, enfim, receber pessoas. Nós temos o desafio da casa, como eu disse, como um ambiente exclusivo, né? Aqui é o meu lugar, é o meu forte aqui, ninguém pode entrar, eu estou escondido aqui, né? E nós temos também agora, né, com a pandemia, essa questão de cuidado, de zelo e tudo mais. Graças a Deus a gente tem começado a dar uns passos para retornar, né, aos ambientes e à convivência. Graças a Deus por isso. Por outro lado, é importante pensarmos que mesmo em tempo a pandemia, né, como que nós podemos ser hospitaleiros? Quer dizer, às vezes os desafios que são colocados, não só naquele ambiente, vou receber um grande grupo aqui, vou receber, mas como que eu posso estar aberto ao relacionamento com o outro? Porque a grande ênfase da hospitalidade, para mim, não é só, vem cá, gente, fica aqui, porque eu posso receber você na minha casa e não ser hospitaleiro. Eu posso ter você lá em casa e simplesmente não ser hospitaleiro. Então, o que significa? O que envolve? A hospitalidade, ela envolve a intencionalidade do relacionamento. Eu quero me relacionar com aquela pessoa. Eu posso simplesmente chamar você na minha casa, a gente sentar junto, comer alguma coisa, conversar, fazer, e sair de lá e não ser edificante. E não ser intencional, e não ser encorajador. Então a hospitalidade, para mim, envolve sim abrir, né, de forma prática a casa, mas envolve também a necessidade e a intencionalidade de buscar um relacionamento com o outro. E isso pode ser feito, às vezes, no mesmo ambiente junto, ou hoje, né, estamos vivendo uma época de... Eu sei que não é tão intenso da mesma forma, mas... É uma época de videochamada, né? Uma época de, olha, eu quero saber como você está, talvez não dê para a gente conversar pessoalmente, mas eu quero saber como você está. Como você está? Liga aí o vídeo, vamos bater um papo, vamos conversar. Então, a hospitalidade tem a ver com essa questão de estar aberto para o recebimento, né? E isso também, né, no princípio bíblico nós vemos. Claro, a prática comum é receber, é abrir a casa, é trazer o refrigério para essa pessoa. E hoje a grande pergunta é, como que nós podemos melhor trazer refrigério para a vida das pessoas? Como que nós podemos adaptar nesse momento e ainda assim praticar a hospitalidade? Porque mesmo em meio à pandemia, o princípio da hospitalidade não foi tirado das escrituras, né? Agora a gente tem lá um asterisco dizendo, nesse momento, não, eu tenho que continuar a ser hospitaleiro. Mas como que eu adapto isso hoje à realidade que eu vivo, ao tempo que eu estou, né, à forma como eu administro a minha vida? E aí também, Renato, eu acho uma coisa interessante como que eu estou administrando o meu tempo. Só para mim, para minhas coisas, né, para as coisas que eu acho importante, ou eu estou administrando o meu tempo como uma forma também de servir a Deus e incluindo ali, mesmo que em tempos curtos, né, a intencionalidade de encorajar alguém em algum momento. E em Atos 2:42 é um exemplo bem claro de como a gente não pode perder, em hipótese alguma, alguns princípios que
fazem parte do nosso relacionamento, né? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, o segredo está aí, né? Termos o regozijo em receber as pessoas na nossa casa. Se de repente a gente não tem esse regozijo hoje, é preciso trabalhar isso na nossa vida, né? Para que possamos ter alegria em compartilhar de momentos alegres, de momentos às vezes difíceis que passamos no dia a dia, que enfrentamos, né? Mas, enfim, nunca perder isso, que nem o pastor falou, como uma ordem, como uma determinação, como algo a ser seguido, e fazer não de forma protocolar, né, pastor? Mas com alegria, com prazer, sabendo que isso pode ser, inclusive, um instrumento de bênçãos, de fortalecimento de relacionamentos, como uma forma de você praticar o amor para com o próximo, né? E eu gosto disso. Eu aprendi desde criança a ser hospitaleiro, né, com a minha família. E quando eu mudei para a cidade grande, que eu sou interior. Quando eu mudei para a cidade grande, assim, foi um desafio, um choque para mim, né? Porque a rotina é outra, a dinâmica é outra. Você fala, meu Deus, né? Às vezes você fala assim, eu posso te visitar? Peraí, daqui um mês eu tenho uma agenda. Daqui um mês eu morri. Pode ser que eu morri até lá, né? E foi um grande desafio. Aí eu fui adaptando, fui entendendo, fui conhecendo. Mas nós nos mudamos recentemente, né, Luana e eu e as crianças, e a gente já recebeu um monte de gente em casa já, sabe? Então, vamos lá em casa. Às vezes eu estou aqui, né, trabalhando, atendendo as pessoas, aí eu falo, você quer almoçar em casa hoje? Né? Um amigo aqui da TV, né, um irmão em Cristo. Então, eu acho que isso é importante, isso traz encorajamento, a forma que você recebe a pessoa, a forma que você entende, né, como essa pessoa também vive. E aquilo que você falou é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor, é uma prática, né, que o Senhor nos pediu, que o Senhor nos deu para sermos assim, porque isso também é um meio de Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Aí tá, é uma coisa que, pensando de novo, não lá atrás, no tempo da minha infância, mas o que acontece assim, acho que o senhor falou de intensidade. Hoje nós vivemos de uma forma muito, muito superficial, né? Inclusive, o que o senhor falou lá no livro lá de 3 João, né? De não receber as pessoas. Acho que isso é o que fica na cabeça de muita gente hoje em dia, é o receio, né, de abrir a nossa casa, talvez baixar a nossa guarda. Acho que esse é o medo que nós temos. Mas uma coisa que é muito interessante é que é muito gostoso ter amigos. Acho que todo mundo carece de ter amigo mais do que nunca, né? E eu acho que melhores amigos que nós podemos ter na igreja, na casa de Deus, né? E aí, é o seguinte, mais uma pergunta, pastor. Sim. Como sermos homens hospitaleiros na nossa igreja? Tá. Alguns passos importantes, assim. Primeiro, né, para a gente desenvolver essa prática da hospitalidade, entender isso, o primeiro ponto é entender que isso é um princípio bíblico, né? Então não é só uma questão de sociabilidade, é um princípio bíblico. Deus diz que o homem tem que ser hospitaleiro, né? Tanto em Timóteo, em Tito, em Romanos que você leu. Então é uma ordem do Senhor que o cristão ele tem que ter uma característica de hospitaleiro, né? Então isso é importante. Quer dizer, como que eu desenvolvo isso? Agora uma coisa é eu saber disso e outra coisa é como é que eu coloco isso em prática agora? Então a priori o Senhor me fez, né, como um ser social, né? Tanto nós temos isso da imagem da própria Trindade no relacionamento deles. Depois Deus cria Adão, cria Eva para se relacionar. Deus se relaciona com eles lá no Jardim do Éden, né, com Adão. Depois, e Deus se relaciona conosco hoje, né, por meio da sua palavra, o seu Espírito habita em nós. Então é importante entender que eu fui, né, projetado, digamos assim, né, criado pelo Senhor. O homem foi para relacionamentos. Isso é importante, né? Agora, existe a prática, por quê? Por causa do pecado, da falha, temos uma barreira para com isso, né? Porque a hospitalidade, como nós falamos no início, ela revela o nosso coração, né?
Então, quantas vezes, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para avaliar de certa forma, mas a gente vai na casa de alguém, ou alguém vem na nossa casa e alguém fala assim, nós podemos pensar assim, nossa, fulano age assim aqui na casa dele, mas não parece que ele é assim. Então a gente faz essa combinação na nossa cabeça, né? Ou então, com certeza, pessoas também fazem assim quando nos visitam e veem o nosso ambiente familiar. Às vezes a gente tem um trato diferente na igreja do que em casa, enfim. É um problema isso, né? Mas a hospitalidade, ela revela o nosso coração também. Porque naquele ambiente familiar, onde a criança faz uma bagunça, onde acontece alguma coisa, ali às vezes a polidez, né, que a gente tem fora cai, né? Você vai agir ali conforme já está acostumado. Ou a criança sempre solta alguma coisa, né? Fala, pai, mas não é assim, tá? Porque a gente sempre faz isso. Ou filho adolescente, às vezes, muitas Ou vezes. filho adolescente, exatamente. Então tem todas essas características, né? Então, abrir o ambiente familiar, né? O abrir a casa é exatamente um aspecto de permitir ser conhecido. E como que nós tratamos isso? Então, entendemos que é um mandamento do Senhor, que é uma ordem do Senhor. E por outro lado também, é importante, né, termos a perspectiva, né, de que como ser hospitaleiro na igreja como que eu recebo as novas famílias, né? Como que eu trato isso? É claro que, por exemplo, nosso contexto aqui é um número, né, alto de pessoas, enfim, mas identificar, nós temos a possibilidade hoje, né, pela graça de Deus, de ter os grupos de pastoreio, onde nós nos relacionamos como famílias, né, temos ali aquele envolvimento. É importante estar atento, né, como que eu posso, então, praticar isso? Então, se eu ver alguém, se eu conhecer alguém, se eu saber que aquele chega num grupo de pastoreio, ou até mesmo chega na igreja, né, os irmãos que estão nos assistindo, na ideia de, olha, essa pessoa é nova, essa pessoa está chegando agora, eu quero acolhê-la, né? O próprio homem, né, o marido fazer isso, acolher aquela família, acolher, né, aquele irmão que está chegando, aquela pessoa nova convertida que está chegando na igreja, de trazer esse acolhimento, então, e praticar a hospitalidade. Talvez só vamos tomar um café, vamos. O que aquela pessoa entende sobre a fé, né, dentro de todo o contexto que ela está vivendo. Agora, o mais importante é ter isso como um ministério, sabe? Um ministério assim, como uma intencionalidade. Eu quero que a minha vida, eu quero que a minha família, eu quero que o meu ambiente familiar sirva como um meio de encorajamento para outras pessoas. E um exemplo também, né, de transmitir de geração em geração esse ensinamento, né, pastor? Porque os filhos, eles aprendem conosco. Se nós não tivermos essa iniciativa de abrir os nossos lares para receber outras pessoas, estar conversando, se aproximando, provavelmente os nossos filhos não terão isso como exemplo para também praticar. Então, uma coisa leva a outra, né? Além de devermos praticar, isso serve como um ensino para os nossos filhos. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Né? Exatamente. Pastor, vamos lá. Como é que funciona? Como é que a prática da hospitalidade funciona como uma ferramenta de Deus, né? Na minha vida, na minha família, na vida do Fabrício, na família dele, na sua família e na sua vida? Como é que funciona essa? A hospitalidade é um meio, né, de Deus também treinar o nosso coração para sermos altruístas, né? É interessante isso, porque quando a gente recebe gente lá em casa, e a gente sempre conversa com as crianças assim, olha, nós vamos receber visitas em casa, então nós queremos ter um ambiente agradável para as pessoas, nós queremos, né, conseguir conversar com as pessoas, então assim, se essa família tem filhos, você traz, né, pega na mão das crianças, né, fala para os meninos, leva até o quarto, permita brincar com o seu brinquedo, enfim, porque isso treina o coração da criança a trabalhar e a agir como alguém que sabe compartilhar. Então, alguns aspectos são importantes, como ensinar a ceder a nossa casa, ajudar no desprendimento das coisas, oportunidade para exercer bondade genuína, e uma oportunidade de praticar o contentamento também, né? Ou seja, receber aquilo que Pedro fala, né, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 9, é praticar a hospitalidade sem murmurar, sem reclamar, sem, né, poxa, a pessoa veio aqui na casa e tal, e ter, né, o envolvimento ali genuíno com aquela pessoa. Então, treina o nosso coração, porque nos expõe, né, nos permite ser expostos e trabalharmos também no nosso coração, ajuda a treinar os nossos filhos a ceder, né, a abençoar a vida de outras pessoas, no sentido de compartilhar a vida, né, de outras pessoas, com outras pessoas, com outras crianças, por meio da hospitalidade, trazer encorajamento.
Então você treina toda a família de uma forma para receber bem, né? Para ser hospitaleiro. Então, há inúmeras oportunidades que temos, né, nessa questão, e até mesmo de estreitar relacionamentos em dificuldades, né? Então, talvez você tenha alguém que você tem uma dificuldade de relacionamento, por que não chamar essa pessoa para tomar um café, para almoçar juntos, para ter um contexto, para ter esse conhecimento, para ter essa conversa, né? Para ter, então, esse estreitamento cristão para o encorajamento de um bom relacionamento que honre, que glorifique o nome do Senhor. Mas isso é importante, né, para o cristão. E é tão amplo, pastor, essa questão de recebermos outras pessoas, praticar a hospitalidade, que em Lucas 14, 12, o versículo 14 diz assim: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te compensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, né? Então, esse leque, como ele se amplia. Não é que a palavra de Deus está dizendo que não devemos convidar parentes, amigos, mas devemos convidar as pessoas sem qualquer expectativa de retorno, né? Tem que ser algo desprendido de recompensa, né? Mas pelo contrário, de você estender a mão até para aqueles que ninguém olha. Exatamente. Para aqueles que muitas vezes sofrem na sociedade preconceitos, que não tem quem os convide. Então, olha como o ensinamento do nosso mestre, ele é tão profundo, né? Devemos sim convidar as pessoas próximas, mas também aqueles que muitas vezes se sentem excluídos. É o que o pastor falou, né? De sermos intencionais. Se estamos vendo que uma pessoa está sofrendo, que está deslocada, devemos, por obrigação espiritual, cristã, estender a mão àqueles que se sentem ali fora do contexto, né? Eu imagino também, assim, claro que hoje nas devidas proporções e também com cuidado, né? Mas eu penso assim no ambiente de vizinhança que nós temos, né? Tantas pessoas não conhecem a Cristo e a hospitalidade se torna uma forma de também atraí-las, né? Porque assim, tá dentro da minha casa, tomando meu café, vai escutar a Bíblia sim. Não tem como sair. Então vem para cá, senta aqui, vamos fazer um bolinho e tal. Papo vem, papo vai, tá. Então, olha, você conhece, né? Vamos compartilhar um texto, a pessoa não vai embora, né? Ela não vai, mas eu preciso ir embora. Não, vai embora, mas depois que eu vi agora o versículo bíblico aqui, né? Então é interessante, né? Como que, a brincadeiras à parte, mas como que é interessante que o nosso ambiente familiar pode servir como meio de evangelismo também, né? Como uma forma de trazer pessoas e dizer, olha, eu quero compartilhar minha fé com você, eu quero dizer, né, sobre a minha intenção e eu quero dizer para você o quanto Cristo mudou minha vida, muda minha vida, impacta a minha família. Eu quero que você veja como isso é real. Ao mesmo tempo, eu quero que você veja as nossas fraquezas e dificuldades e como Cristo opera o seu perdão e a sua graça na nossa vida. Então, essa questão da hospitalidade é muito ampliada. É claro que devemos ter cuidado e zelo, né, como também abrimos a nossa casa, né? Eu acho que aí envolve também a questão, né, do próprio tempo com a família, da questão do cansaço da esposa, né? Todo dia você chamar alguém, né? Uma questão também financeira, né? Envolve também um planejamento, né? Um planejamento e tudo mais. Então, assim, tem que ser feito com sabedoria, né? Então, não é do nada. Isso tem que fazer parte da família, né? Com um programa intencional da família, mas também tem que ser parte de um planejamento, para que não traga um excesso também para a família e isso acabe prejudicando o próprio relacionamento familiar. Buscar um equilíbrio, né? Exatamente, né? E também entender quem você está trazendo para sua casa, né? Então, assim, é importante você conhecer, né? Ou pelo menos ter um pouco de conhecimento, entender, saber quem você está se relacionando ali em todo esse contexto. Mas isso não pode nos inibir, né, de praticar a hospitalidade nesse contexto, de compartilhar nossa fé também. Amém. O pastor, ele vive o que prega, né? E o que fala aqui no MENAP. Ele mesmo já se propôs a pagar um churrasco para a gente, né?
Tudo bem que assim, a agenda dele é bastante complicada, tem uma série de coisas para fazer, mas o pastor Tiago já se comprometeu aí de um churrasco para o pessoal aqui da UPH. Olha só. Né? Amém, é um coração generoso. Né? Amém? Olha, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Antônio Rofino, que nós já vamos responder. O seguinte, ele é de Tomé Açu, no Pará. Ele está pedindo, né, sugestão de leitura para trabalhar com homens aqui na região dele. No finalzinho nós vamos responder, tá bom? Aí o senhor já vai pensando aqui e nós respondemos para você, tá bom, Antônio Rofino? Seguindo aqui, a próxima pergunta. Como a prática da hospitalidade funciona como uma ferramenta de Deus, tá? Não, essa já fez, vamos lá. Qual é o estilo de hospitalidade mais natural para cada família? É interessante a gente pensar, eu sempre quando eu preparo noivos, né, para o casamento, a gente sempre tem um planejamento, né, um planejamento assim, qual vai ser seu planejamento financeiro, qual vai ser o seu planejamento, né, espiritual, quer dizer, como é que você vai servir a Deus com a sua esposa, né, com a sua família, mas também assim, qual que é o seu planejamento em servir a sua igreja local, né? Isso é interessante. Talvez nós, né, de forma individual, cada família, enfim, avaliarmos qual que é a melhor forma de hospitalidade que podemos praticar, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de receber gente em casa. Então, vamos lá em casa, vamos tomar um café, coisa assim, não precisa ser um banquete, não precisa ser um churrasco. Não precisa ser um churrasco, pode ser um espeto, né? Não precisa ser aquele, né? Ter toda aquela. Se bem que a minha esposa sempre faz com muita qualidade, muito zelo e muito amor e faz ali, né? Bem. Mas não precisa ser um evento, né? Olha, vamos passar lá em casa? Ok. É claro que dentro de um planejamento. Então é importante a família entender e ela planejar assim, como que nós podemos praticar hospitalidade? Né, talvez até ter no calendário da família, né, tal domingo, tal terça, tal semana, tal sábado do mês, é o dia que a gente vai receber alguém na nossa casa, que a gente vai compartilhar com alguém, né, pensando aí em receber, em praticar essa hospitalidade. E também intencionalmente na igreja, né, talvez ali como que vamos receber as pessoas na igreja, como que vamos acolhê-las. Então tudo isso faz parte de um planejamento família. Da família, eu quero talvez intensificar isso no grupo de pastoreio, eu quero criar, né, um ambiente na minha igreja desse sentido. Agora, cada família deve avaliar qual o melhor momento, qual a melhor agenda para se praticar a hospitalidade com mais naturalidade possível, né, no sentido da intencionalidade e também planejar ali como que isso vai ser feito. Uma coisa que é interessante, né? Eu estava pensando agora há pouco, você falou assim, minha agenda daqui um mês é que eu vou poder fazer, né? Mas se nós mudarmos a perspectiva, em vez de falar daqui um mês ou daqui 3 meses, eu vou fazer uma pergunta para você, né, meu querido ouvinte. Quando foi a última vez que você teve hospitalidade? Você fez isso o quê? Receber alguém na tua casa? Você fez isso 5 vezes por ano? 3 vezes por ano? 1 vez por ano? Às vezes receber uma pessoa que você sabe que é uma pessoa bacana, que é legal, que ela está passando por lutas ou dificuldades, ou independente disso, né? Quando é que você recebe essa pessoa? Né? Num ano. Você consegue receber 1 vez por ano, pelo menos? Né? Vou começar um passo de cada vez. Vamos fazer esse desafio, então? Né? Acho que esse é um caminho. Né? Um comentário? Sim, porque nós não somos perfeitos, Sim. né? A palavra de Deus, ela, como um espelho, ela nos mostra realmente o que precisamos melhorar e aquilo que precisamos desenvolver na nossa vida, que nem o irmão Renato acabou de dizer. Então, se você não tem praticado a hospitalidade, você tem praticado ainda de forma muito inicial, né? Coloque isso diante de Deus, não é verdade? Esteja em oração para que isso seja trabalhado na sua vida, na sua família, e que isso se torne uma constante, né? Algo mais rotineiro, para que também seja um instrumento de bênção na vida das outras pessoas, né? Então, Amém. Nunca é tarde para um recomeço, né? Amém. Deus nunca despreza o seu tempo, a sua iniciativa e o desejo do seu coração. Então, se isso não tem sido uma constante, coloque isso como um propósito da sua vida para que daqui em diante isso possa ser aperfeiçoado, né? Amém. 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 Pastor Tiago, Sim. né,
eu sei que o senhor está com a agenda apertada, né? Mas vamos lá. Considerações finais. O que o senhor tem a falar sobre o homem hospitaleiro, sobre hospitalidade? Quais são as suas considerações? E lembrando que já vamos falar do livro que nosso Antônio Rufino pediu, já pode falar na sequência. Tá. Bom, minha palavra final para você é encorajamento, né? Ensinando sobre encorajamento e dando encorajamento ore a Deus, né? Reúna com a sua esposa, com seus filhos, né? Reúna na sua casa e pense como que nós podemos encorajar outros cristãos, né? É isso, por exemplo, que Tessalonicenses capítulo 5, né? Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, sobre animar os desanimados, encorajar os desanimados, os abatidos. Então, como que nós podemos usar a nossa casa, o nosso ambiente familiar para ser um meio ali de encorajamento a outros cristãos? Então, a minha palavra final é: Deus quer usar a sua vida para isso. Deus quer usar a sua experiência cristã. Deus quer usar você, a sua esposa, seus filhos, né, a sua vida como homem de Deus para encorajar outros homens e outras famílias a caminharem com o Senhor, a andarem com o Senhor, a viverem para o Senhor também, dentro da vontade dele e da perspectiva. Então, seja uma família encorajadora, né? Receba, tome ali na simplicidade de um café, mas que possa então ter aquele momento de oração e de leitura para trazer, né, a leitura da palavra, para trazer aos corações, mesmo às vezes não desanimados, mas mesmo ainda alicerçados, firmes, um encorajamento a mais para a vida cristã. Deus tem nos dado essa graça de fazermos isso e podemos ter essa possibilidade. E ser hospitaleiro nada mais é do que uma predisposição para receber alguém. E eu queria te fazer um convite. Você, meu amigo, minha amiga, não sei como que está a sua vida. Receba a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Hospede Jesus de forma eterna na sua vida, porque Jesus irá morar na sua vida. Você, assim como eu, somos seres espirituais. E nesse mundo não existe campo neutro. Ou você está próximo de Deus, ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não existe neutralidade na vida espiritual. E a palavra de Deus, ela se apresenta dessa forma. Em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, convide o Senhor Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida. Esse é o passo inicial para você que ainda não conhece a Jesus, reconhecendo uma vida que está distante de Deus, de pecado. Confesse os pecados e convide-o a ser um morador eterno da tua vida, que você virá maravilhas acontecendo na tua vida, no teu lar, e ele é o melhor hóspede que nós podemos ter na nossa vida. Então fica apresento essa questão: convide o Senhor para ser o eterno morador da sua vida, do seu lar. Livro, pastor? Eu quero deixar aqui 2 livros, né, para o nosso irmão em Cristo que perguntou. O primeiro é este, Homem Nota 10, que nós estamos estudando aqui. Você pode, então, comprar, inclusive na nossa editora, nossa livraria, editorebron.com.br. Você pode entrar lá e encontrar esse livro. E um outro livro também é o que nós estudamos, né, no MENAP passado, que é, na outra, né, programação, o Homens de Verdade, né, do Richard Phillips. Também você pode encontrar. Então, 2 livros. Homem Nota 10, David Murk, e Homens de Verdade, Richard Phillips. Você pode ler com os homens aí da igreja. Inclusive, nós temos a série aqui de estudos do livro Homens de Verdade, aqui também, né, pelo programa MENAP, que você pode procurar no canal da IPP, o nosso canal aqui de TV, e estudar aí semanalmente com os homens da sua igreja também. Muito bom. Com certeza, acho um manual maravilhoso, né? Que nada como a Bíblia, mas esses livros com certeza vão ajudar nosso ouvinte Antônio Rufino a direcionar nossos ouvintes também. Bom, chegando ao final, né, do nosso programa, infelizmente está acabando, pastor. Tudo que é bom passa rapidinho, né? Mas aqui é o seguinte: nós temos na semana que vem
Já, antecipado, já né? na semana que vem, nós foi antecipado, então vai ser a 3ª edição do Café dos Homens no formato presencial. Na verdade, é um formato híbrido, né, que vai casar tanto a possibilidade de você vir presencialmente para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também aqueles que não podem, né, assistir pela internet. Então, sábado que vem, dia 18 de setembro, né, a partir das 8h30 da manhã, você está convidado a participar do Café dos Homens. O preletor vai ser o nosso querido pastor Tiago, né? Estamos aí em setembro, no Setembro Amarelo, seguindo essa linha, né? O tema vai ser o homem e a prevenção do suicídio, um perigo à espreita. Então, Satanás anda ao redor, querendo nos tragar, né? nos destruir, né? E nós temos que prevenir, com certeza, baseado na palavra do Senhor, e o pastor Tiago, com certeza, vai trazer uma palavra muito edificante nesse sentido. Amém? Então, obrigado pela participação, né? Até a próxima edição do MENAP em outubro, no segundo sábado de outubro, a partir das 9h da manhã. E semana que vem, se você puder honrar com a sua presença, seja muito bem-vindo. E Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.